pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa, arte em versos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sílaba tônica. Vocês imaginam que seja sílaba tônica? Já ouviram falar em sílaba tônica? Isso, a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. Não necessariamente a que tem acento. Todas as palavras são acentuadas? Não são, né? Então, a palavra que não tem acento, a sílaba que eu falo mais forte é a sílaba tônica desta palavra. Vamos agora ver um pouquinho sobre este assunto. Vou aumentar aqui o zoom para vocês visualizarem comigo. Leia em voz alta as palavras a seguir. Então, eu vou falar e vocês vão repetir em voz alta. Combinado? Feliz, sonho, cachola, balão, subida, pensamento, corajoso, imensidão. Falamos em voz alta. Todas essas palavras aqui têm algum tipo de acentuação ou sinal gráfico? Não. Então vamos lá. Quando pronunciamos as palavras, nós a dividimos em partes. Cada parte se chama sílaba. Isso vocês provavelmente já conhecem, certo? Cada pedacinho, cada parte da palavra nós chamamos de sílaba. Vejamos aqui a palavra feliz. Uma sugestão que eu dou é bater palma quando você fala a palavra para ver em quantas partes e quais são as partes que você divide a palavra. Feliz, feliz. Duas partes, certo? Olha aqui, subida, subida. Bati palma 3 vezes, então 3 sílabas, certo? Sonho, cachola, 3, balão, 2, pensamento, 4. Ó, precisa bater palma para poder visualizar, para poder perceber, ó. Corajoso, 4 partes. Imensidão, imensidão, 4 vezes também, certo? Então, uma dica para quem quiser bater as palmas para conseguir fazer a separação das sílabas, que são as partes em que as palavras estão divididas. Você percebeu que quando pronunciamos uma palavra, uma das sílabas sempre é pronunciada com mais intensidade? Veja aqui a palavra balão. Balão. Qual que é mais forte na hora que eu falo? A sílaba lão. Leia em voz alta novamente as palavras vistas e observe que uma das sílabas de cada palavra está destacada na cor vermelha. Essa é a sílaba mais forte. Veja lá, feliz. Qual que eu falei mais forte? O lis. Sonho, sonho. Isso, sou. Cachola. Muito bem. Balão. Essa é fácil, porque tem o tio, então com certeza já sei que aqui é a sílaba tônica, a sílaba forte. Subida. O bi é a sílaba tônica. Pensamento. Mento. Viu? Men. Corajoso. Jo. Imensidão. Olha lá o dão, que tem o tio, eu também sei que é a sílaba mais forte. Então, vamos lá. A sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, aquela que eu ponho mais força na hora de falar, é a sílaba tônica, certo? Então, veja aqui. Qual é a sílaba tônica da palavra feliz? O lis. Muito bem. Qual é a sílaba tônica da palavra corajoso? Vou falar de novo. Lá fecha o olho, imagina lá. Corajoso. Qual que eu falei mais forte? O jô.
Então, o jo é a sílaba tônica da palavra corajoso. Então, vamos lá. Opa, passei, desculpa, gente. Agora... Opa, desculpa, gente, estou fazendo uma confusão aqui. Aqui. Agora, observe a sílaba tônica das palavras a seguir e perceba as associações adequadas. Então, veja lá. Café. Qual que é a sílaba tônica da palavra café? O fé. Então, a sílaba tônica é a última. Então, eu tenho aqui a primeira e a segunda. Então, a última. Na palavra lápis, qual que é a sílaba tônica? O lá. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Nós já vamos verificar isso aí um pouquinho melhor, certo? E, por fim, aqui, nós temos a palavra mágico. Qual que é a sílaba tônica? Ma. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. Vocês perceberam que quando a gente está classificando, está falando das sílabas, nós falamos o quê? Última, penúltima e antepenúltima. A gente não fala primeira, segunda, terceira. Neste caso aqui, nós vamos sempre nos referir à última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, certo? Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Olha lá, palavra mágico. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima, certo? As palavras em que a sílaba tônica é a última são chamadas de oxítonas. As palavras em que a sílaba tônica é a penúltima são chamadas de paroxítonas. As palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima são chamadas de proparoxítonas. Então, nós estamos vendo agora aqui oxítonas, quando a sílaba forte, a sílaba tônica é a última. Paroxítonas, quando a sílaba tônica, a sílaba forte for a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica, aquela sílaba forte, for a antepenúltima, é proparoxítona, certo? Então, vamos lá. Mão na massa. Vou diminuir o zoom para poder a gente conseguir ver o poema inteiro. Vozes de animais. Quá, 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 canta o mestre pato. Ri, 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 faz o rato, medroso a fugir do gato. Grunhe o porco até dormindo, enquanto o cuco trina tão lindo. Canta o pardal, lindos gorjeios, grasna o corvo, ruídos feios. Então, aqui também estamos falando de animais. Quantas estrofes tem esse poema aqui, pessoal? Observe aqui, quantas estrofes? Olha aqui a setinha do mouse. 1, 2 e 3. Muito bem. E quantos versos tem este poema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos e 3 estrofes. Viram só? Então, vamos ver o que está pedindo o exercício. Número 1. Sublinhe no poema as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, a palavra que tem uma sílaba, você vai sublinhar. Número 2. Circule a sílaba tônica das palavras que têm mais de uma sílaba. Então, se a palavra tiver 2 sílabas ou mais, você vai circular a sílaba tônica. Quais são as palavras oxítonas que tem aqui neste poema? Isso nós já podemos fazer agora juntos, certo? Porque o exercício 1 e 2 você vai fazer e depois vai verificar a correção junto comigo já já. Mas vamos só responder o 3 aqui anteriormente.
Lembra lá que as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a sílaba tônica. Olhando este poema aqui que nós lemos, quais são as palavras oxítonas? Até, fugir e pardal. Então, vamos escrever aqui juntos. Número 3. Até, fugir e pardal. Ok? Então, número 3 nós temos essa. E agora, para vocês fazerem a correção do 1 e o 2, está aqui. Vocês deviam ter, ó, sublinhado as palavras que têm uma sílaba. Então, ó, o quá, 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 ri, ri, faz tem uma sílaba só, do tem uma sílaba só, tão uma sílaba só, certo? E no número 2, pedia para vocês circularem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, das palavras que têm mais de uma sílaba. Então, a sílaba tônica, can, do canta, mes, do mestre, pá, do pato, ra, do rato, dro, do medroso, gir, do fugir, gá, do gato, grunhe, do grunhe, por, do porco, té, do até, dormindo ou min, do dormindo, quando, enquanto, cu, do cuco, tri, da trina, lin, do lindo, de novo, cã, do canta, dal, do pardal, lin, do lindos, gei, do gorjeios, grasna, gras, do grasna, cor, do corvo, i, do ruídos e feio, fei, de feios, certo? Então, aqui nós temos essa atividade que foi feita, que você pode depois dar uma pausa para fazer a correção, de acordo com o que você fez aí, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui por enquanto. Nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!